ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz e pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87 FM. A partir de agora você ficará informado sobre tudo que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 10 horas e 3 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. Eleição 2022. Conheça o patrimônio declarado ao TSE dos candidatos por Guaxupé nas eleições. O Portal da Cidade trouxe a declaração de bens dos candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Guaxupé. Abaixo da meta. Índice de vacinação contra a poliomielite em Guaxupé está abaixo da meta nacional. Há poucos dias do fim da campanha, a cidade imunizou 45,26% do público-alvo. No Brasil, 51% das crianças entre 1 e 5 anos não foram vacinadas. Turismo. Guaxupé realiza a segunda semana do Turismo em Foco. Evento teve início em solenidade nesta terça-feira, dia 27 de setembro, no Teatro Municipal, quando foi apresentada a nova marca do Natal de Luz. Câmara de Guaxupé autoriza contrato de rateio para compra de castramóvel. Castramóvel deve ser comprado pelo Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, o CIMOG. Alerta. Juiz eleitoral de Guaxupé alerta para fake news sobre a votação. Mensagem mentirosa divulgada em grupos de WhatsApp informa horários incorretos de votação. 187 mortes. Guaxupé registra o 187º óbito pela Covid-19. A vítima é uma mulher de 80 anos. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos você licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM.
10h09. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep that night. Muito bom dia. Bom dia você, querido ouvinte da Rádio Comunitária de Guaxupé. Bom dia também para você que ouve a gente pela internet, acessando lá o nosso site 87fm.com.br. Tá começando mais uma edição do Estúdio C numa manhã de sábado de hoje, dia 1º de outubro de 2022. Hoje que é dia de Santa Terezinha, hoje é dia do vendedor, hoje é dia nacional do idoso e dia internacional da terceira idade. Hoje também é dia nacional do vendedor. Eu, Leandro Vidal, vou junto com você até o meio-dia, trazendo os principais destaques desta semana em Guaxupé, região, Brasil e o mundo, para você aí, ouvinte da 87 FM. Você participa a qualquer momento, dando sua dica, comentário, dica, sugestão e opinião em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. É fixo e o WhatsApp também. Curta, comente, compartilhe pela Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. O Estúdio C começa falando sobre mais uma morte sobre a Covid-19 aqui em Guaxupé. Nessa semana, Guaxupé registrou a 187ª morte pela Covid-19. A vítima é uma mulher de 80 anos. Nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a informação da equipe médica da Santa Casa do falecimento de uma mulher de 80 anos que estava internada desde o dia 25 de setembro. Esta foi a terceira morte registrada no município no mês de setembro. Agora, com a morte dessa mulher de 80 anos, Guaxupé confirma 187 mortes pela Covid-19. Já a nível Brasil, o país comunica 58 mortos por Covid-19 e 8,7 mil novos casos da doença. O Brasil comunicou 58 mortes provocadas pela Covid e 8.700 novos casos da doença nesta sexta-feira. É o que mostra levantamento feito e divulgado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Foram mantidos os dados de quinta-feira no Amapá, Espírito Santo, Piauí e Sergipe, enquanto informações represadas permanecem influenciando a contagem no Paraná. A média móvel de óbitos é de 41 e a de infecções de 6.800. Esse indicador leva em conta os números dos últimos 7 dias. O país registra 686.036 mortes pela doença e mais de 34.600.000 casos confirmados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. 10h13. Ainda no tema saúde, poliomielite ameaça voltar graças à baixa adesão à vacinação. Todos os anos, campanhas são lançadas para orientar pais e responsáveis sobre a importância de levar as crianças para se vacinar. A pandemia de Covid-19 e a quarentena imposta para frear o vírus derrubaram ainda mais as taxas de imunização infantil. Chegamos a apenas 22,1% do público-alvo, quando o ideal é chegar próximo dos 90%. Médicos alertam todos os dias para os riscos da volta da paralisia infantil. Em Guaxupé, a meta é vacinar todas as 2.207 crianças, mas até o momento só foram imunizadas 45,26% deste número. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças de 1 ano a 4 anos contra a polio.
Para a multivacinação, a intenção é de aumentar a cobertura vacinal contra doenças e atualizar a caderneta de vacinação as crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias não vacinados, com o esquema vacinal incompleto. Por isso, a campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 30 de setembro, ou seja, ontem, sexta-feira, e a campanha coincidiu com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas de Covid continuam sendo administradas de maneira simultânea com qualquer intervalo com as demais do calendário nacional na população a partir de 3 anos de idade. A poliomielite ou a paralisia infantil é altamente contagiosa, especialmente em menores de 5 anos de idade. O poliovírus causador da doença é transmitido de pessoa para pessoa através da água ou alimentos contaminados e também de forma oral, por meio de partículas expelidas ao falar, tossir e até mesmo respirar. É necessário redobrar a atenção, pois o vírus pode atacar o intestino, podendo chegar ao sistema nervoso, provocando paralisia irreversível nas pernas e demais membros, além de músculos respiratórios, levando à morte. Atenção, a poliomielite não tem cura, apenas a prevenção que acontece por meio da vacinação oferecida pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O esquema vacinal são 3 doses iniciais, distribuídas aos bebês aos 2, 4 e 6 meses de idade. O método é o sistema de administração injetável do vírus ativado. O esquema prevê ainda o reforço, onde são administradas 2 doses adicional via oral, uma aos 15 meses e outra entre 4 e 5 anos de idade. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra todas as doenças, especialmente a polio, para manter o país mais protegido de uma doença já erradicada. De acordo com o órgão, o último caso da poliomielite registrado no Brasil aconteceu em 1989. Porém, desde 2015, o país não cumpre a meta de 95% do público-alvo vacinado, patamar necessário para que a população seja considerada protegida da doença. A poliomielite foi praticamente erradicada em países industrializados, com a vacinação de crianças, inclusive no Brasil, onde a vacina contra a doença foi incorporada na caderneta de vacinação obrigatória. Mas o vírus causador, no entanto, ainda pode ser encontrado em países como África e Ásia. Portanto, é de suma importância que as crianças sejam levadas para receber a sua dose numa unidade básica de saúde, no posto de saúde Antônio dos Santos Coragem, o posto de saúde da criança, onde a vacinação dessa faixa etária é priorizada. A vacinação ocorre todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã e no período da tarde, da 1 às 3h30. Vacine sua criança. Ainda em saúde, a Agência Nacional de Saúde proíbe a comercialização de 70 planos de saúde de 13 operadoras. A partir desta sexta-feira fica proibida a comercialização de 70 planos de saúde de 13 operadoras. A suspensão da venda foi determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por causa de reclamações relacionadas à cobertura de assistência à saúde realizada por essas empresas. Foram registradas quase 38 mil queixas no intervalo de 3 meses entre abril e junho deste ano. A suspensão é temporária enquanto as falhas não forem solucionadas. As operadoras responsáveis por esses 70 planos de saúde devem comprovar à ANS as melhorias realizadas. As empresas afetadas atendem mais de 1.600.000 pessoas que continuam com a cobertura vigente. Ao mesmo tempo, a ANS liberou a comercialização de 40 planos de saúde que também estavam com a venda proibida devido a irregularidades.
É possível conferir quais foram os planos suspensos e os liberados nesta sexta-feira diretamente no portal da ANS na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Ainda sobre a ANS, agora transplante de fígado passa a integrar a lista da entidade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou nesta sexta-feira que o transplante de fígado terá cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A decisão deve ser publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União. O transplante de fígado deve ser garantido pelos planos de saúde para os pacientes com doença hepática que forem contemplados com doação do órgão pela fila única do SUS. Com isso, o transplante entra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A diretoria colegiada da agência também aprovou nesta sexta-feira a inclusão na lista de mais 5 medicamentos. Um para tratamento de pacientes com câncer coloretal, avançado ou metastático e outros 4 antifúngicos para micoses profundas graves que são resultado da pandemia da Covid-19. Somente neste ano, a ANS atualizou 13 vezes a lista de coberturas obrigatórias para os planos de saúde, com a inclusão de 12 procedimentos e 25 medicamentos. Após a sanção da lei que derrubou o rol taxativo da ANS, a atual lista com procedimentos e medicamentos obrigatórios funciona apenas como uma referência, com os planos podendo ser obrigados a custear exames e tratamentos não previstos no rol da agência reguladora. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. 10h21. Olha, atenção para Chá Beneficente. A APAI de Guaxupé convida todos para mais uma ação solidária em prol da entidade. No próximo dia 7 de outubro, sexta-feira, a partir das 19 horas, a APAI vai estar organizando aí um chá beneficente com ótimas prendas. O evento acontece lá na sede da APAI, que fica localizado na rua Aderico Mattioli, número 100, Jardim Planalto. Compareça, participe e colabore com a APAI de Guaxupé. Olha, o Bazar Olga Silveira também alerta que está sempre funcionando ali de terça e quarta-feira, das 13 às 17 horas. E no sábado, hoje, das 9 até o meio-dia, hein? Hoje tem Bazar Olga Silveira ali na rua São João, no número 290, entrada pela Educandário. Compareça, participe e colabore. Tem bazar hoje também na Casa da Criança, hein? A Casa da Criança sempre realiza um bazar hoje, sábado, das 9 até as 2 horas. Ótimos produtos e o pessoal ali aceita Pix. Durante a semana o bazar acontece de segunda a sexta-feira, das 12 às 16h30, ou seja, do meio-dia às 4h30 da tarde. Ali na Avenida Dona Floriana, a antiga Delegacia de Polícia Civil. Compareça, participe e colabore. Às 10h22, vamos falar de economia. Olha, a conta de luz vai permanecer com a bandeira verde em outubro. No mês de outubro, a conta de luz vai permanecer com a bandeira verde, aquela sem cobrança além do valor consumido. Isso porque as condições de geração de energia elétrica estão favoráveis nas usinas hidrelétricas e não será necessário contratar energia mais cara. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Será o 6º mês consecutivo com bandeira verde na conta de luz. A bandeira verde é válida para os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E redução do emprego, do desemprego, né? O desemprego recua com recorde de trabalhadores sem carteira.
A taxa de desocupação que mede o desemprego no país chegou a 8,9% no trimestre encerrado em agosto, uma queda de 0,9 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Este também é o menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2015, que tinha 8,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo o economista Álvaro Bandeira, os resultados não são sólidos, já que a desaceleração global deve fazer com que o desemprego volte a crescer no curto prazo. Além disso, é importante prestar atenção no número de empregados sem carteira assinada no setor privado, mais de 13 milhões, o maior da série histórica, iniciada em 2012. Tá chegando Black Friday, tá chegando Natal, então tem sempre uma certa sazonalidade, até por conta do comparativo com o ano passado, quando a economia estava mais fechada por conta da Covid. Mas nota uma outra coisa, trabalhadores sem carteira cresceu 2,8% e é recorde, 13,2 milhões. Junta isso tudo com um volume de desempregados e também com queda da renda real no acumulado de agosto contra agosto do ano passado, e você vai ver que a qualidade do emprego também continua muito fraca, continua muito ruim. Apesar de estar abaixo do ano passado, pelo segundo mês consecutivo, o rendimento real habitual cresceu e chegou a R$ 2.713 no trimestre. O contingente de pessoas ocupadas atualmente alcança 99 milhões, um novo recorde na série histórica, iniciada em 2012. O número de trabalhadores desocupados está em 9 milhões e 700 mil pessoas, o menor nível desde novembro de 2015. Uma queda de 8,8% na comparação trimestral e de 30,1% se comparado ao mesmo período do ano passado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. E ainda sobre economia, índice que registra incerteza da economia indica queda. O indicador de incerteza da economia, divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, caiu 4,9 pontos em setembro, para 111,7 pontos. Esse é o menor nível desde novembro de 2019, quando o índice chegou a 105,1 pontos. A economista da FGV, Ana Carolina Gouveia, fala de como poderá ficar a economia até o fim do ano. As expectativas para os próximos meses vai depender da continuidade da atual fase de crescimento e também do cenário político pós-eleição. No momento, o quadro eleitoral parece exercer pouca influência nos resultados, dado que o indicador de incerteza, segundo a literatura, ele tende a flutuar em períodos eleitorais, a depender do quão polarizada e do quão acirradas são as eleições. Ana Carolina Gouveia explica ainda como uma eventual mudança de governo poderá afetar o indicador de incerteza da economia. O indicador de incerteza tende a se elevar quando o cenário político e econômico tende a uma instabilidade. Então, uma eventual mudança de governo, se trouxer alguma estabilidade, se trouxer sinalização da política econômica que será realizada nos próximos anos, o indicador de incerteza pode vir a continuar recuando e a permanecer, flutuar ali em níveis abaixo dos 110 pontos, que seria um nível confortável de incerteza. Em setembro, o componente de mídia recuou 4,5 pontos para 110,6 pontos. Esse é o menor nível desde novembro de 2019. O componente de expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, caiu 3,8 pontos para 111,6 pontos. Com dados coletados pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o índice de incerteza da economia busca mensurar o ânimo da economia brasileira a partir de informações divulgadas pela imprensa e das expectativas do mercado financeiro acerca de variáveis macroeconômicas, nas quais são analisados aspectos como renda nacional, nível dos preços, taxa de juros, nível da poupança e dos investimentos, balança de pagamentos e desemprego. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
10 horas e 28 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também ouve pela internet, acessando o nosso site, né, 87fm.com.br, 24 horas no ar, 25 anos no ar. Olha, colabore com o Sopão Solidário da Dona Neide. E a Dona Neide também pede aí contribuição do pessoal que possa ajudar ela para fazer a festa das crianças, que ela sempre realiza lá todo ano. E não pode faltar esse ano aí não, hein? O pessoal que puder ajudar tanto como voluntariamente, né, na mão de obra, lá ajudando na distribuição, dividindo, ajudando a distribuir um Guaraná, a fazer a fila da pipoca e muito mais. Como também as doação dos mantimentos, dos produtos para a realização da festa. Doce, pipoca, ajudar a fazer o bolo também, preparativos para o bolo e muito mais lá. Arrecadação de fundos para contratação de rua de lazer, cama elástica, alguém para fazer uma pipoca. Vamos ajudar lá a Dona Neide, que todo ano ela faz essa ajuda lá para toda a criançada da Vila Progresso e das redondezas lá próximo ali do Bela Vista, Novo Horizonte e demais localidades ali. O pessoal que puder doar pode estar levando as doações lá na Rua República do Peru, no número 152, no bairro Vila Progresso, ou entrar em contato pelo telefone 99802-2594, repetindo, 99802-2504, é a festa das crianças da Dona Neide, lá na Vila Progresso. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você participa também pelo telefone WhatsApp, o 3552-6038. Vamos para um rápido apoio cultural e já já a gente volta. No próximo bloco, olha, confirmar o local de votação pode evitar transtornos no dia da eleição. É já já, a gente ensina já já, logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 1º de outubro. Alta probabilidade de chuva nos períodos da tarde, manhã e noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 27 graus e a mínima em 16 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 2 de outubro. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã e da noite. À tarde, a alta probabilidade de chuvas. A temperatura máxima para amanhã está em 28 graus e a mínima em 16 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Dez horas e 34 minutos. 10h34. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Apoio Cultural Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Todo domingo, a partir das 8 horas da noite, você tem o melhor da Disco Music aqui na programação do 87 FM, Estúdio 54. Grandes clássicos dos anos 80, 60, 70, num mix que você ouve aqui. Ah, tem anos 90 também. Relembre grandes clássicos da Disco Music de todos os tempos, flashback e muito mais. O melhor da música internacional. É todo sábado, a partir das 8 horas da noite. Estúdio 54.
Olha, eu sei que Guaxupé não é tão grande assim, a maioria dos eleitores aqui já sabe há muitos anos o local onde vota, né? Mas sempre tem um desavisado e um esquecidão e um meio desnorteado, né? Confirmar o local de votação pode evitar transtornos do dia da eleição. O eleitor, mesmo acostumado com o local de votação, deve confirmar, pois o TRE pode ter feito alguma mudança. A consulta aos locais de votação pode ser feita na página do TRE, na aba Local de Votação, Consulta, a partir do nome, número do título de eleitor ou CPF. O aplicativo e-Título também fornece, além do título de eleitor digital, a geolocalização do local de votação. A informação pode ainda ser obtida pela central de atendimento, com uma ligação para o número 148. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Agora vamos seguir uma série de informações sobre as eleições, a festa da democracia. Eleições, Zerésima atesta que a urna tem 0 votos antes da eleição. No próximo domingo, antes que o primeiro eleitor se dirija à urna eletrônica para votar nas quase 500 mil sessões eleitorais no Brasil e no exterior, o presidente de cada mesa receptora deve emitir a Zerésima. Esse documento é o primeiro boletim de urna, impresso antes da liberação para os eleitores. A impressão dele comprova que aquela urna específica não tem nenhum voto para nenhuma candidatura antes da eleição começar. O procedimento segue resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O documento, impresso em formato de uma tira de papel, contém toda a identificação de local, zona, sessão, data e hora e atesta que a urna tem 0 voto. Logo após a impressão, o presidente da mesa, os mesários e os fiscais dos partidos ou coligações que estiverem presentes devem assinar a Zerésima. No final do período de votação, às 5 da tarde do domingo, o presidente da sessão eleitoral vai imprimir novos boletins de urna, com os votos recebidos no dia. Uma via será fixada na sessão e as demais serão repassadas para os representantes dos partidos e para os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, dos estados, para que seja feita a contabilização dos votos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. E os eleitores com deficiência terão medidas de acessibilidade garantida. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão possibilidade de votar em sessão com acessibilidade, que atenda melhor às suas necessidades, como o acesso à rampa ou elevador. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, na hora da votação, mesmo que não tenha sido feito nenhum pedido com antecedência, o cidadão pode informar ao mesário sobre suas limitações, para que sejam providenciadas soluções adequadas. O eleitor com deficiência também pode contar com a ajuda de uma pessoa de sua confiança no acesso à sessão. Uma resolução da Corte Eleitoral prevê apoio logístico para verificar as condições de acessibilidade, apoio que informalmente é conhecido como coordenador de acessibilidade. Cada Tribunal Regional Eleitoral tem autonomia para decidir como fará a sua logística. Nas eleições deste ano, todas as urnas eletrônicas contam com tradução na língua brasileira de sinais, a Libras. Para as pessoas com deficiência visual, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 no aparelho, também são disponibilizados nas sessões eleitorais fones de ouvido para que eleitores cegos ou com baixa visão recebam sinais sonoros com a indicação do número escolhido e o retorno do nome da candidata ou do candidato em voz sintetizada. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. E não é só isso, os eleitores sem o cadastro biométrico vão poder votar nessas eleições.
Os brasileiros vão às urnas neste domingo, dia 2 de outubro, para eleger presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. Nos últimos anos, mais um recurso foi adicionado ao processo eleitoral para garantir sua segurança, a biometria. Mas apesar de se configurar como um dispositivo importante para as eleições, quem não realizou o cadastro biométrico poderá votar normalmente esse ano. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu novos cadastros em razão da pandemia, e esse serviço ainda não foi retomado. O coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Marcel Leonardo Fonseca, dá mais detalhes. Esse ano de 2022 nós teremos dois tipos de identificação no dia da votação. A identificação pela biometria e através do documento de identidade oficial com foto, para aqueles eleitores que não cadastraram ainda a sua biometria. Considerando que teve a pandemia no ano de 2020, o TSE, excepcionalmente, reverteu o cancelamento das inscrições eleitorais daquele pessoal que não compareceu à revisão biométrica. Ele fez isso em 2020 e fez isso novamente agora em 2022 para aqueles municípios em que concluíram o seu ciclo de biometria no ano de 2019. Marcel Leonardo Fonseca também explica em que casos os eleitores não poderão votar neste domingo. Aqueles eleitores que estão com a sua situação eleitoral cancelada, na grande maioria dos casos são aqueles eleitores que deixaram de votar em 3 eleições consecutivas, que não fizeram a justificativa eleitoral. E aqueles eleitores que não compareceram à revisão biométrica em municípios onde o ciclo da biometria foi anterior ao ano de 2019. Esses eleitores estão com a situação cancelada. Além disso, tem alguns eleitores que estão também com a situação suspensa, em razão de condenação criminal ou conscrição para aquele serviço militar obrigatório. Então, esses eleitores não conseguem votar também. Os eleitores também podem tirar dúvidas através do Disque Eleitor no telefone 148. Fabrício Girão para a Rádio Universitária FM. Olha, e atenção, CACs. O TSE proibiu o transporte de armas por CACs nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira ampliar a restrição à circulação de pessoas armadas no período eleitoral. Por unanimidade, o plenário decidiu proibir o porte de armas em todo o país pela categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. A regra, de acordo com o TSE, começa a valer a partir do próximo sábado, continua a vigorar no dia da votação e nas 24 horas após a divulgação do resultado. A proposta partiu do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Os 27 delegados gerais dos estados, 26 estados e do Distrito Federal, eles propuseram que houvesse essa restrição. A própria Polícia Civil achou interessante, no dia anterior, no dia das eleições, no dia posterior, essa restrição. Então, é a propositura que coloco a plenário. Pela determinação do TSE, quem desrespeitar a norma poderá ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. Moraes citou ainda o poder de polícia da Justiça Eleitoral para editar a norma. A proibição altera uma resolução do próprio TSE sobre atos gerais para a eleição deste ano. O tribunal já havia proibido o porte de armas a 100 metros das sessões eleitorais, com exceção para o contingente policial empregado na segurança pública no dia da votação. Agora, os ministros foram além e propuseram uma resolução ainda mais restritiva aos CACs. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 10 horas e 44 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Ouça também pela internet, acessando o nosso site 87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir a programação 24 horas por dia em alta qualidade, você também confere a nossa grade de programação e fica por dentro de toda a nossa diversidade musical, além de ter acesso a links, fotos, vídeos e muito mais dos bastidores da 87FM. Portanto, acesse 87fm.com.br. Vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta, né? Daqui a pouco mais informações sobre as eleições, daqui a pouco a gente vai saber aí
qual é o patrimônio declarado ao TSE dos candidatos por Guaxupé com domicílio eleitoral aqui na cidade. Daqui a pouco, logo o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária de Guaxupé. 10 horas e 47 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Borboleta, ela voa pra onde quer, ela pousa em quem quiser, não é homem nem mulher. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe também, deixando a sua opinião, seu comentário, sua dica, sua sugestão. O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Você participa do Estúdio C e também de toda a grade de programação da comunitária, ajudando mesmo a construir e fazer a melhor programação para você. Palma com a mão, e quando chegar o refrão, bater com os pés no chão. Se não decorar a letra... Olha, atenção, o juiz da eleitoral de Guaxupé alerta para fake news sobre votação. Uma mensagem mentirosa divulgada em grupos de WhatsApp está informando o horário incorreto de votação. O juiz eleitoral da 125ª Zona Eleitoral de Guaranésia, Guaxupé e São Pedro da União, Milton Biagioni Furquim, emitiu nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, um alerta sobre fake news. A mensagem compartilhada em grupo de WhatsApp informa um horário incorreto de votação. De acordo com a nota divulgada pelo juiz, está sendo postada na internet, em grupo de WhatsApp, uma informação de que o início da votação no dia 2 será às 7 horas e o término às 4 horas. A Justiça Eleitoral informa e esclarece a todos os eleitores da comarca de Guaxupé, Guaranésia, São Pedro da União, bem como também os distritos de Santa Cruz da Prata e Biguatinga, que tal divulgação se trata de desinformação e, por evidente, não procede. A votação terá início às 8 horas da manhã e o seu término às 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas. Qualquer postagem, publicação e informação que não corresponda à realidade e que tenha viés de desinformar e criar dúvidas no eleitor, qualquer um pode fazer contato com a Justiça Eleitoral. Assim divulga a nota do juiz Milton Biagioni Furquim. E quando chegar o refrão, bater com os pés no chão. Olha, conheça o patrimônio dos candidatos, o patrimônio declarado aí pelos candidatos que vão concorrer às eleições a deputado estadual e federal aqui pela cidade de Guaxupé. O portal da cidade esta semana fez um levantamento de todos os dados dos candidatos e divulgou aqui na reeleição todos os candidatos, né, que têm domicílio eleitoral em Guaxupé. Conforme a legislação vigente do horário eleitoral, a declaração de bens é um dos requisitos exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para o registro das candidaturas de todos os políticos que pretendem concorrer nas eleições de 2022. O portal da cidade traz uma declaração de bens dos candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral na cidade, que constam na plataforma Divulga Cand do TSE. Há candidatos a deputado estadual. Dentre os 3 candidatos guaxupeanos que concorrem a uma vaga na Assembleia Legislativa, estão os candidatos com o maior patrimônio declarado. O Saul Faria, pelo PTB, concorre a deputado estadual pelo PTB de Minas Gerais, tem um patrimônio declarado de 780 mil reais. Desculpa, corrigindo, um patrimônio declarado de 26 mil reais aí
do Saul Faria. Já a doutora Salma, que está concorrendo a deputada estadual pelo PDT, o Partido Democrata Trabalhista, tem uma renda, tem um total de bens avaliados em R$ 780.420,76. João Fernando, concorrendo a deputado estadual pelo Partido Democrata Cristão, tem um patrimônio avaliado em R$ 873.184,68. Já os candidatos concorrendo a deputado federal, o Gustavo Vinícius, concorrendo pelo deputado federal pelo Solidariedade, declarou um patrimônio de R$ 120 mil. E o Jorginho, que está concorrendo a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, declarou um patrimônio de R$ 32 mil. Já o Zé Rico Tony Play, Rei do Gado, concorrendo a deputado federal pelo PL, o Partido Liberal, declarou um patrimônio de R$ 303 mil. Ainda que conste na urna eletrônica, a candidatura do Zé Rico Tony Play, do Rei do Gado, foi indeferida com recurso. Isso significa que a candidatura não está regular e com pedido de registro julgado indeferido. No entanto, há recurso interposto contra a decisão que até o momento da publicação desta matéria, no dia 26, ou seja, segunda-feira, ainda estava em andamento por instâncias superiores. Repetindo que todas essas informações podem ser acessadas por qualquer cidadão pela plataforma Divulga Cand, Divulga CAND Cand do TSE. Lá tem todos os dados mais detalhados ainda. Olha, colabore com uma entidade social aqui da cidade de Guaxupé, apoie e colabore com um grupo de ajuda voluntária, o Bom Samaritano. O Bom Samaritano realiza diversas atividades assistenciais durante todo o mês. Ajuda idosos em situação de vulnerabilidade, aquisição de remédios, campanhas para aquisição de cadeiras de roda, fraldas geriátricas para pessoas idosas e muito mais, e muitas outras diversas ações, como também a produção mensal de uma sopa e distribuição aí pela cidade de Guaxupé. Colabore com as obras assistenciais do Bom Samaritano e conheça um pouco mais sobre a entidade, vindo visitá-la lá na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 1292, no bairro Recreio dos Bandeirantes. Lhe doe alimentos, roupas e muito mais, e colabore com essa entidade. Olha, vou alertar mais uma vez que na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, tem chá beneficente, né? Lá da APAI de Guaxupé. Tá todo mundo convidado a colaborar com a APAI a partir das 7 horas da noite, lá na própria sede da APAI, que é localizada na rua Derico Mattioli, número 100, no Jardim Planalto. Compareça, participe e colabore. 10 horas e 55 minutos, esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Olha, as restrições aumentam na reta final das campanhas. Com o primeiro turno das eleições neste domingo, os candidatos e os eleitores devem ficar atentos ao que pode e ao que não pode ser feito nessa reta final. Desde quinta-feira encerraram a propaganda eleitoral no rádio e na TV, assim como os comícios. Esta sexta é o último dia da propaganda paga em jornais impressos e a reprodução de jornal impresso na internet. Como últimos recursos para conquistas de votos, os postulantes a cargos públicos podem organizar carreatas e caminhadas ou distribuir material gráfico nas ruas até este sábado. A Justiça Eleitoral também autoriza a produção e impulsionamento de conteúdos digitais na internet. Todas essas ações não podem ser realizadas no domingo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Olha, o voto tem dimensão individual e coletiva. Domingo é dia de escolher governantes e parlamentares. Dia de exercer um direito fundamental na democracia, votar. Em um cenário que muitos analisam como polarizado, mesmo com mais de 30 partidos disputando a preferência do eleitor, é comum encontrar pessoas que pensam em anular o voto como forma de protesto
ou apertar a tecla branca. Para Marta Leiro, do Coletivo de Mulheres do Calafate, em Salvador, a desesperança de muitos no período eleitoral nasce de uma ação orquestrada de afastar as pessoas da vida política do país. É algo proposital também dentro dessas políticas neoliberais. É afastar as pessoas desse mundo da política, né? No nosso contexto político, né, brasileiro, para nosso cenário político, realmente é você, né, se excluir desse processo, é você não ter, né, o controle do sistema, né, da dimensão política do seu país e delegar para outras pessoas se isentando desse compromisso, dessa responsabilidade que nós temos, né? Muita gente não sabe, mas tanto os votos nulos como os brancos vão para a mesma vala comum, pois não agregam ao resultado final das urnas. Isso porque só os votos válidos, ou seja, os que foram dados a um candidato registrado na urna eletrônica, são somados. Também por conta disso é que Marta Leiro avalia que o voto tem duas dimensões. Ao mesmo tempo que é um ato, né, individual, é eu que vou lá votar, ele tem, esse ato individual tem uma dimensão coletiva, é uma responsabilidade minha, é um ato individual, mas que atinge, que envolve, que impacta a uma coletividade, né? A uma sociedade, né? A outras pessoas, né? O Coletivo Mulheres do Calafate é uma das 128 organizações da Plataforma dos Movimentos Sociais para a Reforma do Sistema Político. A importância do voto é um dos temas trabalhados pela campanha A Democracia que Queremos. Para mais informações e para participar, acesse reformapolitica.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. 10 horas e 59 minutos, é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você está na melhor, está na primeira do seu rádio, 87,9 FM, Rádio Comunitária de Guaxupé. Vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Eu quero lembrar que na próximo dia 8 de outubro vai ter Marmitex de macarrão no arado, lá no Lar São na vilinha, né, Frederico Ozanam, a Vila Vicentina. Você já pode estar adquirindo as suas marmitas encomendando pelo telefone e WhatsApp, o 3551-3235. Repetindo, 3551-3235. É uma deliciosa marmitex de macarrão no arado em prol da entidade. Vai ser dia 8 de outubro, lá na rua Domite Cecílio, na sede da entidade, número 197, Parque das Orquídeas, no período das 5 às 7 horas da noite. Colabore com a Vila Vicentina. Rápido apoio cultural e já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 37 FM de Guaxupé. Informação para a comunidade. Estúdio C. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Minha linda garça branca do Varjão do Sul de Minas, que voa cortando espaço, cruzando verdes campinas. 11 horas e 4 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade. O melhor conteúdo de Guaxupé. Amanhã tem Guaxupé Som Rural ao vivo aqui na programação do 87 FM. O melhor do sertanejo raiz de todos os tempos você ouve aqui todos os dias a partir das 5 horas da manhã. De segunda a sexta é Guaxupé Som Rural em 2 edições. Na primeira edição das 5 às 8 da tarde, das 6 às 7 da noite. Todo sábado das 5 às 7 e no domingo amanhã é sertaneja. É Guaxupé Som Rural das 5 horas da manhã ao meio-dia. Lembrando que amanhã é ao vivo das 8 às 10 com Orlando Lima e das 10 ao meio-dia com Ivan Neves. Você participa pelo telefone WhatsApp, o 3552-6038. É o melhor do sertanejo, o melhor da programação da sua cidade. Guaxupé Som Rural.
faróis que a minha vida ilumina. Ai, ai. Olha, confira a ordem de eleições na ordem da votação na urna eletrônica. O primeiro turno vai ser neste domingo a partir das 8. Os brasileiros vão optar nas urnas para escolher o poder executivo nas esferas federal e estadual, além de membros da Câmara dos Deputados, do Senado e das Assembleias Estaduais, e além da Câmara do Legislativo e do Distrito Federal. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, saber a ordem em que os votos serão registrados na urna eletrônica é importante para evitar confusões ou mesmo a anulação do voto. A resolução que dispõe sobre os atos gerais das eleições de 2022 estabelece que a votação deve obedecer à seguinte ordem. Primeiro, vota-se para deputado federal. Em seguida, deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, senador, na sequência governador e, por último, presidente da República. A ordem, segundo a Corte, não pode ser alterada. Isso significa que para votar em um candidato a presidente, por exemplo, é preciso já ter votado em todos os outros cargos anteriores. A colinha. O próprio TSE sugere que o eleitor leve uma lista com os números dos candidatos escolhidos já escritos na ordem em que eles serão digitados na urna. O eleitor deve ler com atenção na tela da urna o cargo que está sendo indicado para a votação. Isso porque, se um número errado for digitado, por exemplo, o número de um deputado estadual no campo destinado para deputado federal, a urna entenderá que a pessoa deseja anular o voto. Simulador. O tribunal preparou um simulador de votação para quem deseja estar treinado no momento de registrar os votos na urna. A ferramenta está disponível no site do TSE e pode ser utilizada quantas vezes o eleitor quiser. Serve apenas para educar o eleitor e não tem nenhuma capacidade de registrar votos, reforçou a Corte. No pleito deste ano, os eleitores terão tempo extra para conferir o voto da urna eletrônica. De acordo com o TSE, pela primeira vez o equipamento liberará a confirmação do voto no botão verde Confirma após 1 segundo do preenchimento completo dos números dos candidatos para cada cargo. Cada uma das 5 confirmações de voto, a urna emitirá um som breve. Ao fim, depois da escolha do candidato a presidente, o aparelho emitirá o clássico som, mas por um período mais longo, informou o tribunal. O objetivo do tempo extra é estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme o voto sem ter certeza de que se digitou certo. Olha, ainda tem 15% que estão apostando que vão virar o voto, hein? Como os 15% que cogitam mudar o voto poderão decidir as eleições? Em uma disputa eleitoral marcada por números estáveis, 15% dos eleitores que hoje têm algum candidato preferido para a presidência admitem que podem mudar de ideia até domingo. O número consta na pesquisa Datafolha, feita entre os dias 27 e 29 de setembro e divulgada na tarde desta quinta-feira. A crescente campanha do Partido dos Trabalhadores pelo chamado voto útil e o índice de pessoas que se abstêm da eleição até o último momento são alguns dos fatores que explicam esse índice, de acordo com o sociólogo e professor da SPM, Gabriel Rossi. A expectativa é que até domingo as campanhas intensifiquem o corpo a corpo para garantir essa fatia decisiva do eleitorado. É um percentual, sim, importante. De acordo com as pesquisas, a grande pergunta dessa eleição é se nós teremos segundo turno. E a chave para essa resposta reside justamente nesses indecisos. E até mesmo naquele pessoal que se abstém, sabe? Não quer votar. Porque é nessa fatia, nesses grupos, você consegue captar o passaporte para ir ou não para o segundo turno. Entre os que podem mudar de ideia, o mais citado como segunda opção de voto é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 21%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 19%, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 17%, e a senadora Simone Tebet, do MDB,
com 14%. Voto útil faz parte, sim, de uma estratégia para a conversão desse voto. É interessante nós pensarmos também que o Ciro vem perdendo força, né? A gente percebe nessa corrida. Isso é reflexo também de pessoas que estão pensando em votar no Lula logo no primeiro turno para encerrar a fatura. Agora, resta observar, né, qual será o impacto disso, principalmente nesses últimos dias. De alguma forma, a família tem um papel muito importante agora. Os líderes de bairro são essas pessoas que vão convencer esses indecisos. E aí é um trabalho mesmo de corpo a corpo. Resta saber se será suficiente. A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 6.800 eleitores em todos os estados e no Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09479/2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. E o voto para presidente? 1/3 não se sente à vontade em declarar voto. Cerca de 35% dos eleitores se sentem menos à vontade para externar em quem vão votar para presidente da República nas eleições deste ano. Esta estatística integra levantamento realizado pelo Instituto Datafolha. Nele também consta a informação de que 46% dos entrevistados deixaram de conversar com amigos ou familiares sobre política. Para o cientista político Bruno Lima Rocha, impactam neste contexto a concentração de debates sobre este tema nos ambientes virtuais, que geralmente reúnem pessoas que pensam de maneira similar. Além do formato marcado pela rapidez na circulação das informações nas redes sociais em especial, o que resulta em pouca compreensão da política de forma mais ampla. A violência é outro aspecto que pode ampliar o receio dos eleitores em externar em quem vão votar, segundo analisou Lima Rocha em entrevista concedida à agência Rádio Web. Quando o Brasil vai se aproximando do cenário político, do sistema político e do glossário e o léxico político e de ideias mais estadunidense e menos europeu, a gente tem uma tendência a reproduzir como se faz política nos Estados Unidos. Uma dessas formas foi o elogio da violência, a ideia de que a arma é a defesa do indivíduo contra o Estado ou contra alguma forma de tirania, e não por acaso esta arma ela pertence àqueles e àquelas que podem comprá-la. Pela pirâmide social brasileira, a tendência é que sejam pessoas que já têm uma propensão mais a uma violência física, que tenham uma certa prepotência e arrogância social com o uso da força. Ou para aqueles que têm familiaridade profissional com o uso da força, ou que estão acostumados a mandar e não obedecer. O cientista político Bruno Lima Rocha complementa sobre este perfil, além de destacar que esta realidade mais violenta voltada à política pode custar a perder espaço no Brasil. Esse topo da pirâmide que vai ter esse perfil mais de branco, de classe média alta. E a prepotência e a arrogância é muito grande. Vai de um empresário que anda por São Paulo lambendo o cano de uma escopeta, e isso é um problema grave, embora simbólico, e uma violência difusa entre colegas de trabalho que começam falando de Bolsonaro, terminam em ofensas pessoais e acaba tudo enfacado ou em tragédia. Infelizmente, essa ferida vai demorar a cicatrizar, mesmo que a extrema-direita perca na urna, não vai perder a sociedade tão fácil, vai continuar influenciando as relações sociais e continuar disseminando a violência de uma maneira difusa, mas vai. A pesquisa do Instituto Datafolha também mostrou que 14% dos entrevistados foram ameaçados verbalmente por causa das próprias posições políticas. Em julho deste ano, este percentual era de 15 pontos, ou seja, um a mais do que o que foi registrado agora. Em julho, 7% tinham sido ameaçados fisicamente, enquanto que agora este percentual caiu para 5 pontos. Segundo informa o Instituto Datafolha, 6.800 pessoas foram entrevistadas entre terça e quinta-feira desta semana em 332 cidades para esta pesquisa. O levantamento, que foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo e pela emissora Globo, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, sob o código BR 09479/2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. 11h15. Olha, atenção para a campanha de doação de sangue. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas.
Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que os menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Em Guaxupé, existe um grupo voluntário que faz a ligação entre doadores e hemocentros, organizando mensalmente viagens gratuitas por intermédio da Prefeitura Municipal de Guaxupé, com o objetivo único de salvar vidas. Faça parte deste grupo você também. Nas redes sociais, basta pesquisar pelo @doesangue.guaxupé ou entrar em contato pelo telefone 988625355. Doe sangue, salve vidas. Rápido apoio cultural e já a gente volta. 11 horas e 16 minutos. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Ouça Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Onze horas e 20 minutos. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Olha, colabore com a APAI e com a Vila Vicentina. A APAI vai fazer um chá beneficente na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, a partir das 7 horas da noite, na sede da APAI, localizada na rua Federico Mattioli, número 100, no bairro Jardim Planalto, em prol da entidade. E a Vila Vicentina vai fazer um macarrão no arado dia 8 de outubro, lá na parte das 5 às 7 horas da noite, ou seja, sábado, dia 8 de outubro, no sábado, das 5 da tarde às 7 horas da noite, ali na sede da Vilinha, né, na rua Domite Cecílio, 197, Parque das Orquídeas. Encomende as suas marmitas pelo telefone 3551-3235, repetindo, 3551-3235, é o macarrão no arado lá na Vila Vicentina, dia 8 de outubro, sábado agora. Participe do Estúdio C, o telefone WhatsApp é o 3552-6038. Olha, Guaxupé realiza a segunda semana do Turismo em Foco. O evento teve início em solenidade na terça-feira, dia 27 de setembro, lá no Teatro Municipal, quando foi apresentada a nova marca do Natal de Luz. Em uma noite marcada pela emoção, a segunda semana do Turismo em Foco teve início em solenidade realizada no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, nesta terça-feira, dia 27 de setembro. Autoridades, agentes culturais, convidados e servidores puderam assistir a apresentações relacionadas ao turismo de nossa cidade, ações planejadas para o crescimento deste setor, como o governo municipal pretende trabalhar com o tema. O superintendente de turismo de Minas Gerais, Rafael Almeida de Oliveira, representante da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, ressaltou a hospitalidade mineira como ponto forte no turismo e como ele deve ser priorizado em ações de atração turísticas. A hospitalidade mineira não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Sabemos receber bem. Esta é a primeira vez que em Guaxupé que eu vim aqui, foram coisas muito agradáveis dentro do turismo. A cidade, os produtos. É fundamental que o turismo possa contar com a estrutura para acolher o turista e trabalhando com o poder público, com política pública, com posicionamento turístico. Conto com vocês para trabalhar junto e me coloco à disposição da cidade para a realização destas ações, afirma Rafael. A turismóloga e diretora municipal de turismo, Alessandra Guedes, mostrou como será a identificação visual turística da cidade, com placas padrão internacional e rotas que receberão esse material. De acordo com a secretária, a cidade tem uma história, a gente precisa externar isso e contar para o visitante.
O turista precisa andar pelas ruas e entender esta história, e isso será realizado também através destas placas. O Platini Paiva, diretor da AMI Cultura, palestrou sobre o patrimônio turístico e falou sobre a promoção da cozinha de Minas. O mineiro recebe na cozinha. Pode ter uma sala linda, mas é na cozinha que o mineiro fica à vontade para receber os seus visitantes. Por isso, a importância da cozinha no turismo mineiro. Na fala do secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Marcos Buledi, ele ressalta que Guaxupé pertence a todos nós. Nossa história, nossas montanhas, nossos bens tombados, nossa cultura, nossa Guaxupé. Pensar em turismo em Guaxupé é pensar no nosso patrimônio histórico, em nosso turismo de eventos, em turismo cultural, em turismo de negócios, turismo religioso, turismo esportivo e muito mais. Natal de Luz. Um dos pontos altos na noite foi o lançamento da nova marca do Natal de Luz. O evento completa 10 edições em 2022 e ganha uma nova identidade visual, que trará ainda mais emoção e encantamento para a população e os visitantes. Não dá para falar em turismo em Guaxupé sem falar do Natal de Luz. Estamos chegando ao mês de outubro e os ares natalinos já começam a fazer parte do nosso cotidiano. Afinal, o Natal é trabalhado o ano todo para acontecer como acontece, para que a magia seja sentida como sempre foi. Este ano não é diferente. Não é diferente no trabalho, porque este vem sendo desenvolvido desde o início do ano. Mas a emoção é diferente, a magia, o encantamento. Estes vão vir com mais intensidade, temos certeza. Natal de Luz 2022. Assim, os olhos que veem, o coração sente. Assim foi o anúncio do prefeito municipal, Dr. Heber Quintela. A programação da Semana do Turismo em Foco terminou ontem, sexta-feira, e já pode ser conferida no site www.turismoguaxupé.com.br. Olha agora informações direto da Assembleia Legislativa. Um dos maiores desafios para os próximos governantes é a falta de emprego no país. Notícias da Assembleia. Quase 10 milhões de brasileiros estão desempregados no Brasil, segundo o IBGE. E a informalidade, que tem sido a saída para a sobrevivência de milhares de famílias, bateu um recorde histórico. Hoje, 39 milhões e 300 mil pessoas no país trabalham sem carteira assinada. E a criação de mais empregos será um dos desafios para os nossos próximos governantes. Quais políticas públicas podem ser adotadas para aquecer o mercado? Eleições 2022. A última grande reforma trabalhista no país, em 2017, trouxe várias mudanças e prometia a criação de 2 milhões de empregos a cada 10 anos. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, Renata Dutra, a legislação trouxe a diminuição dos custos para as empresas, mas não a geração de postos de trabalho. De acordo com a especialista, o aumento do número de empregos tem que ser definido por outras variáveis. Que a reforma trabalhista colocou enquanto um discurso insistente era que se a gente rebaixasse as condições de trabalho, se o custo do trabalho para o empregador fosse reduzido, esse empregador contrataria mais. E essa é uma lógica que não fecha, ela é uma inverdade. Não é exatamente o nível de atuação da força de trabalho que vai dizer se há emprego ou não, né? São as condições de desenvolvimento econômico, é o aquecimento da economia, o nível da demanda. Além da falta de oportunidades, a remuneração do trabalhador também caiu. Segundo o IBGE, o rendimento médio ficou em cerca de R$ 2.300 em julho e houve perda do poder de compra dos brasileiros. Para melhorar a situação, Renata Dutra acredita que deveria haver uma política de valorização do salário mínimo. Essas políticas que estão relacionadas aí tanto à preservação dos direitos sociais, mas também políticas
econômicas no sentido de valorização da renda do trabalho, elas acabam reverberando não só na condição de vida, no poder aquisitivo, na segurança alimentar dos trabalhadores que estão nessas faixas salariais, como isso também produz efeitos positivos na economia, porque o aumento do poder de compra da classe trabalhadora aquece a economia, cria demanda, enfim, pode ajudar numa melhoria dos indicadores de uma maneira geral. E na plataforma de governo dos presidenciáveis, há várias propostas para aumentar o emprego e a renda no país, como o estímulo ao empreendedorismo. A especialista vê a sugestão com cautela. Esse discurso do empreendedorismo ele tem sido um calcanhar de Aquiles do direito do trabalho recentemente, e tem feito com que muitas pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras, que estão ganhando a vida pelo seu trabalho, não sejam tratados como sujeitos que merecem proteção ou até como sujeitos que estão inseridos em estruturas econômicas maiores que podem se responsabilizar por eles. Renata Dutra explica agora quais medidas ela acredita que deveriam ser tomadas para a criação de mais postos de trabalho. Eu acho que a gente precisa de um conjunto de medidas que reconheça as peculiaridades do trabalho no Brasil, pense em formas de desenvolvimento e de crescimento econômico que gere demanda para o trabalho e pense em formas de proteção daquelas formas de trabalho que historicamente não são absorvidas na economia organizada, digamos assim. A análise completa sobre o desemprego no país está no programa Tribuna Livre, que faz parte do conteúdo especial da TV Assembleia para as eleições 2022. Acesse a emissora no portal almg.gov.br. Eleição com todas as vozes é na TV Assembleia. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli. 11 horas e 30 minutos. Informação é aqui, Rádio Comunitária de Guaxupé, 25 anos no ar. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Encontre a Rádio Comunitária também nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Rápido apoio cultural e já já a gente volta. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM, você sintoniza e fica. Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos a quadrilha, viva São João. 11 horas e 33 minutos. Realeza, somos um só. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Olha, mais uma vez eu vou convidar você a ajudar lá a festa das crianças lá no bairro da Vila Progresso. A dona Neide, além de fazer sopa solidária frequentemente, realiza anualmente a festa das crianças lá para as crianças do bairro e das localidades ao redor. É cama elástica, ela precisa de ajuda na cama elástica, ajuda para a distribuição dos doces, bala, refrigerante, bala, doce, ajuda na produção do bolo, um grande bolo gigantesco doado para as crianças lá no dia. Então há muita mão de obra a se realizar, muita força para ajudar ali a dona Neide a fazer mais uma edição dessa festa das crianças ali. Ajude com doações diversas e entre em contato lá com a dona Neide ou leve as doações diretamente lá na rua República do Peru, do número 152, no bairro Vila Progresso, ou entre em contato pelo telefone 99802-2594. Repetindo, 99802-2594. Na internet você ouve 87fm.com.br. Olha, atenção, as Forças Armadas vão atuar em 4 frentes durante essas eleições.
As Forças Armadas vão atuar em 4 eixos principais durante as eleições deste ano. O primeiro é a segurança e apoio na logística feita pela Justiça Eleitoral para levar as urnas para cidades e locais mais afastados, como aldeias e distritos. Mais de 34 mil militares foram escalados para essa tarefa. O mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e secretário-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Wolgane Carvalho, explica que a segurança é um ponto relevante para a presença dos militares. Em muitos municípios, centenas de municípios, se pede reforço das Forças Armadas para manter a ordem durante o pleito, porque são cidades que tradicionalmente você pode ter algum tipo de altercação, porque tem grupos políticos muito divididos, eleições muito acirradas, e mesmo nas eleições gerais, nesses municípios espelham os interesses municipais. O segundo eixo de atuação é a intensificação do trabalho da proteção aeroespacial e contra-ataques cibernéticos que ofereçam risco ao país. Isso inclui a supervisão de operações aéreas e espaciais e o monitoramento de satélites. Segundo o mestre em Direito, as Forças Armadas têm expertise para esse tipo de atuação. E esse papel do Exército, ele é super importante, seja na atividade logística, principalmente quando precisa utilizar o espaço aéreo para a entrega das urnas, seja na manutenção da segurança nessas cidades, porque esses dois ambientes são a expertise, aquilo para o qual eles estão preparados, eles foram talhados a fazer. Dificilmente a gente conseguiria alguém tão pronto para realizar essas atividades. Os militares também darão apoio ao TSE para testar a integridade das urnas eletrônicas e conferir boletins no fim das votações. Por último, o quarto eixo de atuação das Forças Armadas é a prontidão para conter tumultos e situações em que o patrimônio público está em risco. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Olha, vamos falar agora sobre a Câmara Municipal. Os vereadores de Guaxupé autorizaram um contrato de rateio para a compra de castramóvel. O castramóvel deve ser comprado pelo Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, o CIMOG. Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 26 de agosto, os vereadores realizaram a segunda votação do projeto do Executivo que trata de contrato de rateio entre os municípios do Consórcio Municipal Intermunicipal da Baixa Mogiana, o CIMOG, para adquirir um veículo para castração de animais nas cidades integrantes. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Conforme o projeto enviado pelo Poder Executivo, o rateio tem o intuito de contemplar a emenda parlamentar no valor de R$ 320 mil recebida pelo CIMOG para a compra de castramóvel. Contudo, a cotação realizada pelo consórcio demonstrou que o veículo custa, em média, R$ 500 mil, fazendo necessária a complementação do valor e, assim, sendo possível realizar a licitação para a compra. O castramóvel será destinado à realização de serviços médico-veterinários móveis e vai atender as 17 cidades integrantes do CIMOG, facilitando inclusive a realização de mutirões de castrações. Ainda sobre essa sessão, SUS Animal. Durante essa sessão ordinária, a vereadora Maria José fez uso da tribuna popular para falar sobre uma denúncia recebida sobre o caso ocorrido durante atendimento do programa Saúde Animal. Segundo a parlamentar, um cidadão levou ao seu conhecimento o caso de um cachorro que foi encontrado atropelado e com uma fratura na perna, sendo atendido através do SUS Animal. Contudo, conforme o relato lido, apesar dos cuidados seguidos pelos tutores do lar temporário, onde o animal foi deixado para se recuperar, o local da fratura começou a apresentar secreções devido ao procedimento não ter sido realizado de forma correta. Além do sofrimento passado pelo animal, o denunciante ainda informou que muito tempo decorreu até que o problema fosse solucionado pelo médico veterinário responsável pela operação e que os procedimentos extras foram cobrados. A vereadora pediu que o Conselho Municipal de Saúde Animal se reúna para buscar soluções que possam atender melhor o município e que situações como essa sejam evitadas futuramente.
Olha, e candidaturas a deputado federal bate recorde em 2022. Este ano, 9.757 candidatos a deputado federal estarão aptos para disputar a eleição neste domingo. Entre os deputados, 486 são candidatos à reeleição. Esse número equivale a 81% dos 513 deputados. A Justiça Eleitoral recebeu 10.629 inscrições para a disputa a uma vaga para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Trata-se do maior número de candidatos desde a volta da democracia nos anos 80. Como comparação, nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram. Para o cientista político Aldo Fornazieri, o aumento no número de candidaturas se deve a alguns fatores, como o fim da possibilidade de coligações partidárias para vagas na Câmara dos Deputados nessas eleições. Também se pode atribuir esse aumento, segundo o professor, à crescente polarização política e ao fim do discurso antipolítica. Na análise de Fornazieri, em 2018, surgiu o discurso antipolítica provocado pelo escândalo da Lava Jato, e os partidos tradicionais se retraíram. Nessa eleição aqui, a antipolítica ela vai ter um espaço muito pequeno. Você pode ter o espaço da renovação da política, mas não da antipolítica. Eu acredito que os candidatos que se declararem antipolíticos, eles vão ser vistos com certa suspeição. Então, esse discurso da antipolítica, ele me parece que vai ter um espaço muito pequeno nessas eleições. E isso, evidentemente, que pode fazer com que os partidos mais tradicionais elejam bancadas mais significativas. PTB, PP e PL são os partidos que mais lançaram candidatos, apresentando mais do que 3 vezes o número anterior. Outros partidos de centro quase que dobraram o número de candidatos: Solidariedade, PSC, PSD e Republicanos. Para o cientista político Lucas de Aragão, essa tendência é o resultado do apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, os candidatos podem ter maior acesso a recursos e obter apoio de líderes políticos regionais. É dado o esforço que o governo fez para tentar criar uma coligação lá atrás, tanto para a eleição, mas para o funcionamento dentro do Congresso Nacional. E essa coligação você acaba tendo um número grande de candidatos, porque o poder da máquina ainda é muito forte no Brasil. Talvez o brasileiro tenha se esquecido um pouco, porque tem tempo que a gente não tem uma eleição com a força da máquina. A última foi em 2014. Na outra ponta, partidos de esquerda optaram por uma estratégia de reduzir o número de candidaturas, entre eles Rede, PSOL, PV e PCdoB. O PT também diminuiu levemente o número de candidatos e terá menos do que outros partidos de esquerda, como o PTB e PSB, que ganharam candidatos. O quadro reflete em parte as mudanças nas regras eleitorais. Esta será a primeira eleição para a Câmara dos Deputados sem coligações, o que dificulta as chances de partidos menores elegerem candidatos. E ainda aumentaram os números da cláusula de barreira, que impede o funcionamento de partidos que não alcançarem o mínimo de votos e deputados eleitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. E ainda o número de eleitores brasileiros no exterior também bate recorde em 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número é 39,21% maior que o da última eleição, em 2018, quando ultrapassou 500 mil. Este ano, os eleitores brasileiros poderão votar em 181 cidades estrangeiras. A pedido do Ministério das Relações Exteriores, o TSE autorizou para as eleições 2.022 postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. As mulheres são maioria do eleitorado no exterior, representando 58,54%. A pedagoga paraense Bruna Leite está em Zug, na Suíça, e relata a importância de votar, apesar dos muitos quilômetros de distância do Brasil. Para mim é muito importante poder votar mesmo estando fora do Brasil, porque ainda assim eu consigo exercer a minha cidadania e fazer parte de uma escolha tão importante para a nossa nação. Afinal, o presidente, ele irá nos representar aqui fora também. E eu quero ter uma participação ativa e consciente nessa decisão nacional. Alguns vão votar fora do país pela primeira vez. É o caso do designer Jason Valejo, que mora em Braga, Portugal. Ele elogiou as ferramentas digitais que facilitaram a transferência do título, mas conta que a certeza de que conseguiria votar só veio na última hora. Eu consegui transferir o voto para cá sem nenhum tipo de problema, mas eu só fiquei sabendo que eu poderia de fato votar essa semana, porque depois da atualização do aplicativo e tal. Não, a gente foi motivo de alegria mesmo, a gente até abriu um bom vinho português para poder comemorar. Outros terão um pouco mais de dificuldade para votar.
O jornalista Guilherme Araújo, que mora no México, conta que alguns consulados no país foram fechados, o que acaba prejudicando a logística para comparecer às urnas. Mas a vontade de fazer parte do processo democrático segue firme. A força é grande de quem mora fora e espero que realmente os brasileiros que moram fora do Brasil possam ter uma consciência e na hora de votar poder exercer aí o seu papel democrático tão importante. Lisboa é a cidade com maior quantidade de brasileiros habilitados a votar, com 45,2 mil eleitores. Em seguida, aparecem Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respectivamente. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. 11 horas e 45 minutos. Ouça a Rádio Comunitária pela internet, 87fm.com.br. Rápido apoio cultural e já a gente volta. Dá pra curtir e comentar a Rádio Comunitária também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Esta você só ouve aqui. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Informação para a comunidade. Estúdio C. Desligue o seu rádio, você chegou na Casa da Música. 87,9 FM. 11 horas e 48 minutos. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade. O melhor conteúdo de Guaxupé. Olha, vamos saber aí qual é a quantidade de eleitores? 156 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo. 156.454.011 eleitores de 5.570 municípios estão aptos a votar nas eleições deste domingo. É o maior contingente já registrado na história das eleições no Brasil. São 9.100.000 eleitores a mais do que nas eleições de 2018. O maior crescimento, 51%, foi no número de jovens entre 16 e 17 anos que, apesar de não serem obrigados a votar, tiraram o título em 2022. E para atender a esse número recorde, foram abertos mais 42 mil postos de votação em todo o país. Ao receber a delegação de observadores internacionais que acompanham as eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou a credibilidade da justiça eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas. São tantas as barreiras de segurança, são tantos os controles e registros, são tantas as formas de fiscalização e auditoria que não há como não identificar e isolar falhas ou quaisquer tentativas de violação do processo eletrônico de votação. Todo o processo é controlado e auditado, da identificação biométrica do eleitor ao registro digital do voto, da emissão dos boletins de cada urna à transmissão e à totalização dos dados. Esta a razão do nosso orgulho nacional e de nossa confiança no processo eletrônico de votação brasileiro, repito, exemplo para o mundo. A maioria do eleitorado brasileiro é formada por mulheres, 53%. São mais de 82 milhões de eleitoras. E elas são maioria nos 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as mulheres estão finalmente ocupando espaços que até pouco tempo eram exclusivos dos homens. Poucas vezes na história brasileira, desde o momento da redemocratização, nós temos a importância tão grande da presença feminina no processo eleitoral. Pela primeira vez em todas as faixas etárias brasileiras, a mulher é a maioria em todas essas idades. Isso significa que há um engajamento muito maior e que as mulheres brasileiras estão de fato abrindo os olhos e atentando para a importância que elas têm para o fortalecimento da democracia brasileira. A região sudeste concentra o maior número de eleitores, cerca de 67 milhões, o que representa 42% do eleitorado.
Os 9 estados do Nordeste têm 42 milhões de pessoas habilitadas a votar. Em seguida, estão as regiões Sul, com 22 milhões, Norte, com 12 milhões e 500 mil e Centro-Oeste, com 11 milhões e 500 mil. São Paulo representa 22% do eleitorado, com mais de 34 milhões, e Roraima é o menor colégio eleitoral, com 366 mil votantes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a importância das eleições para a democracia e a agilidade da justiça eleitoral na divulgação dos resultados. Nós somos a 4ª democracia em número de eleitores e eleitoras, mas somos a única democracia que divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com absoluta transparência, com a segurança, competência da justiça eleitoral. E isso também não canso e não vou cansar nunca de repetir, isso é motivo de orgulho nacional, a construção de eleições seguras, transparentes, limpas, a partir das urnas eletrônicas. 1.800.000 mesários foram convocados pela Justiça Eleitoral. Os celulares, mesmo que desligados, não poderão acompanhar os eleitores até a cabine de votação. Os aparelhos poderão ser usados para identificação por meio do e-título, mas deverão ser deixados num recipiente à vista do eleitor, mas fora do seu alcance, na hora do voto. A ministra do TSE, Carmen Lúcia, fez um convite para que os eleitores participem de forma pacífica da votação no domingo. Que este domingo seja um dia realmente de muita alegria democrática e cívica para todos os cidadãos brasileiros, e que a presença do cidadão é a razão pela qual existe a justiça eleitoral e a razão pela qual nós trabalhamos para que todos possam ir, e nós queremos que todos vão. As sessões eleitorais estarão abertas neste domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Fique atento ao fuso no seu estado e bom voto. Da Rádio Senado, Maurício Desante. E nessa semana o TSE demonstrou o funcionamento da urna eletrônica para membros da OEA. Durante o segundo dia do ciclo de palestras para os membros da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, nesta sexta-feira, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, detalhou o funcionamento da urna eletrônica. O ministro contou a história do voto eletrônico e voltou a reforçar a confiabilidade do equipamento e de todo o sistema brasileiro de votação. Mais de 50 integrantes do colegiado são de 17 países e precisam entender como funciona o sistema eleitoral do Brasil. Ricardo Lewandowski destacou que o voto impresso é facilmente fraudado e aumenta o número de votos inválidos. Ele reforçou a segurança da urna eletrônica e detalhou ponto a ponto as vantagens do voto eletrônico. Em primeiro lugar, preservação do sigilo. Em segundo lugar, a inviolabilidade do voto. A rapidez na obtenção dos resultados. Em poucas horas, nós teremos apurado o resultado das eleições. Facilidade para votar. Extrema simplicidade na expressão do voto. Redução do número de votos inválidos. Isso é uma vantagem muito grande. Votos nulos, ou mesmo votos brancos, né? Segurança nas apurações. Antes, depois, durante o processo, as urnas são auditadas. E outra coisa muito importante, que é a acessibilidade. Em outras palavras, foi uma aula para que os observadores fiquem informados sobre como tudo funciona para, finalmente, observar as etapas das eleições gerais deste ano. Lewandowski citou que autoridades políticas chegaram a aprovar no passado leis que resgatavam o sistema do voto impresso no Brasil, o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, as urnas passam por um rigoroso processo de testagem de forma pública e transparente. Temos um primeiro momento em que se faz a abertura do código-fonte para todos aqueles que têm o interesse. Depois nós fazemos testes públicos de segurança, em que as urnas são submetidas a todos aqueles que têm o interesse em testar a sua segurança. Chamamos universidades, integrantes das Forças Armadas, Polícia Federal, hackers, estudantes. Nenhum sucesso foi obtido por aqueles que queriam penetrar nas urnas. As urnas são sistematicamente e publicamente testadas. Aos participantes estrangeiros, o ministro explicou que o voto direto, secreto, universal e periódico está previsto na Constituição como cláusula pétrea e não pode ser modificada. De acordo com Lewandowski, mais de 1,3 bilhão de reais
foram investidos em todo o processo das eleições deste ano, considerando o aumento no número de eleitores e da inflação. Com isso, o custo da Justiça Eleitoral com cada um dos mais de 150 milhões de eleitores regularizados está em torno de R$ 8,50. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Última informação, direto do Giro de Notícias da agência Rádio Web. Leilão de termoelétricas contrata menos da metade do previsto. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. A ANEEL contratou 729 megawatts no leilão para fornecimento de energia gerada por usinas termoelétricas para a região norte. O fornecimento ficou abaixo dos 1.000 megawatts previstos. Ficaram sem ofertas as contratações para o Maranhão e o Piauí. Pesquisa Datafolha aponta que 35% dos eleitores se sentiram menos à vontade para declarar seu voto para presidente para outras pessoas nos últimos meses. Existe mais constrangimento na declaração de voto entre mulheres do que entre homens. O ministro do STF, Dias Toffoli, negou um pedido de uma associação de caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os chamados CACs, contra a decisão que restringiu a compra de armas por esse grupo. Trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema estão suspensos por decisão do ministro Edson Fachin. O transplante de fígado para o tratamento de pacientes com doença hepática na fila do SUS passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A decisão foi anunciada pela ANS e passa a integrar o rol da agência. O governo da Flórida, nos Estados Unidos, afirmou que 21 pessoas morreram em decorrência da passagem do furacão Ian pelo estado e outras centenas ainda estão desaparecidas. A tempestade voltou a ganhar força e segue para a Carolina do Sul. Eleitores brasileiros que não têm o e-título instalado no celular podem baixar o aplicativo até este sábado. O recurso garante uma versão digital do título de eleitor que substitui a original de papel. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária, prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Curta, comente e compartilhe a rádio comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter e Instagram, basta pesquisar @87fm Guaxupé. Ajude a formar e transformar e melhorar a programação da 87FM. Basta participar com sugestões, dicas, críticas em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana. Cuidado, a chuva vem aí. Um abraço para todo mundo e até sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.